Pessoal, dando continuidade aqui nossa aula agora de hoje, né? Nossa quinta aula sobre cinemática. Na aula de hoje nós vamos aprender aí, compreender, né, a aceleração como agente modificador da velocidade, né? O que é a aceleração, né? De que forma que ele modifica a velocidade, diferenciar os movimentos de acordo com a velocidade e aceleração, né? Calcular a aceleração, principalmente calcular a aceleração a partir da velocidade, certo? Só relembrando vocês aqui, né, o que é a velocidade, né? A velocidade ela é calculada, né? Ela tem uma equação que ela é calculada através do espaço, né? É uma relação do espaço pelo tempo. Essa é a fórmula da velocidade. Mas a velocidade ela mede o quanto que o móvel ele percorreu, certo? Ela mede o quanto o móvel percorreu. Aí um determinado veículo sai daqui desse ponto, pega todo esse percurso de azul aqui até chegar nesse ponto vermelho, né? É de uma cidade para outra, vamos dizer que é assim. E aqui, né, que é o Google Maps, como já mostrei para vocês, aqui está informando, né, o Google Maps informa, né, ele te dá esses dois dados aqui, né, a distância percorrida por esse veículo, que no caso aqui é 255 quilômetros, e o tempo de 3 horas e 37 minutos, certo? Então, ele te dá esses dois dados. Então, através desses dois dados, você consegue, é possível calcular a velocidade média. Só para a gente lembrar, vamos ver de que forma podemos calcular a velocidade média aqui. Lembrando que o tempo, né, é 3 horas e 37 minutos e a distância 255. Para uma questão de facilitar o nosso cálculo, aqui nessa questão, né, vamos colocar o tempo aproximadamente 3 horas e 30 minutos. Né? 3 horas e 30 minutos corresponde a 3,5 horas, certo? 3,5 horas corresponde ao tempo, né? É o nosso tempo, para facilitar em termos de cálculo. A velocidade, como eu falei para vocês, é a distância dividida pelo tempo, certo? Essa é a fórmula da velocidade, espaço sobre tempo. Então, o espaço, né, é essa distância que o móvel percorreu, saiu desse ponto aqui até esse ponto, né? Então, isso aqui é a distância, que vale quanto? 255. E o tempo é de 3 horas e 30 minutos. A gente só vai substituir aqui, né? Isso aqui, pessoal, só para relembrar como é o cálculo da velocidade, certo? Que nosso foco aqui hoje é a aceleração, certo? Então, o espaço 255 km daqui, o tempo é igual a 3,5 horas. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar aproximadamente 73 km por hora. Então, esse é o tempo que o móvel ele vai gastar, né, em termos de velocidade para percorrer esse longo espaço de tempo aí, né, 255 km, né, é uma distância relativamente alta. Então ele vai permanecer aí, né, a 73 km por hora, né, até chegar ao seu objetivo. Só para a gente lembrar, né, o que é a velocidade média, né? É a distância dividida pelo tempo. O professor, eu posso falar isso? Posso. Não concordo muito não, os livros às vezes vêm dessa forma, porque a velocidade média, ela mede o quanto o móvel percorreu no determinado intervalo de tempo. Agora, a fórmula sim, é a distância dividida pelo tempo, certo? Só para a gente fechar aqui essa parte de velocidade, a gente relembrar também, vamos agora para a aceleração, certo? Então, o que é aceleração? Né? O que é aceleração? Para que serve a aceleração? Qual é a sua finalidade, seu objetivo? Né? Então, a aceleração está associada com o aumento e com a redução de velocidade. O que faz a velocidade aumentar e diminuir é a aceleração, certo? Então, podemos falar que a aceleração é a taxa de variação de velocidade? Sim, né? Quando nós falamos em taxa de variação, significa o quê? Que ela pode aumentar ou diminuir a velocidade, certo? Então, isso é aceleração. Professor, vem cá, fórmula de aceleração. Qual é a fórmula? Então, A, né, lógico, de aceleração é igual a ΔV. O que é ΔV, professor?
variação da velocidade. Olha que nós tínhamos lá ΔS. Olha, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. O delta significa o quê? Variação. O S o que? Espaço. Só que agora nós estamos trabalhando com aceleração. E a aceleração é o que? ΔV sobre ΔT. Então, delta significa o quê? Variação da velocidade. E ΔT é o quê? Variação do tempo. Mas não entendi, professor. Gente, a aceleração, ela mede o quanto a velocidade vai aumentar e vai diminuir, certo? Isso é aceleração, certo? Agora a fórmula, professor, como é que a gente faz para calcular a aceleração? Você vai pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo, certo? ΔV pode ser escrito dessa forma aqui, ó, V menos VO. Quem é V? Velocidade final. Quem é VO? Velocidade inicial. Beleza. ΔT é o que? Variação do tempo, ou seja, é tempo final menos tempo inicial. Então, na questão, ele pode me dar duas velocidades, dois tempos, eu subtrair um pelo outro, depois dividir, correto. Certo? Pode ser assim? Pode ser. Ele pode me dar uma velocidade apenas e me dar um tempo, certo? Vou pegar a velocidade e dividir pelo tempo. Não tem problema, certo? E a unidade de medida, não esqueça disso aqui, ó, unidade de medida de aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente falar em aceleração, é o que? Metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado, 6 metros por segundo ao quadrado. O que é isso? A aceleração. Certo, gente? Não esquecendo que, né, a gente já viu na aula anterior, né, como é que faz, de que forma que nós realizamos a transformação da velocidade, né? De quilômetro por hora para metro por segundo. Não podemos esquecer que quilômetro por hora e metros por segundo é a unidade de medida de velocidade. ΔT é o tempo, certo? Que o tempo pode ser em hora ou em segundo, né? Mas no sistema internacional de unidade, o tempo é em segundo, certo? Vamos dar continuidade aqui, ó. Então, tipos de aceleração. Professor, temos tipos de aceleração? Lógico que temos. Assim como nós temos os tipos de velocidade, como nós vimos, velocidade instantânea e velocidade média, nós temos também os tipos de aceleração. Só lembrando, velocidade média é aquela velocidade que o móvel mantém em linha reta, certo? Velocidade média. Velocidade instantânea é a velocidade naquele instante. Você está dentro do veículo, tem um velocímetro na sua frente e você olha a velocidade naquele instante ali. Então, isso é a velocidade instantânea. Professor, tipos de aceleração, quer dizer que tem tipos? Tem. Nós temos a aceleração instantânea, né? E temos a aceleração média. As duas é a mesma equação? Sim, gente. A equação vai ser a mesma. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Só que a aceleração instantânea, a velocidade varia instantaneamente, varia naquele tempo ali. Né? Variou naquele intervalo de tempo. Né? Um intervalo de tempo muito curto. Então, quando ocorre essa variação de velocidade em tempo muito curto, nós chamamos de aceleração instantânea. Certo? Variou a velocidade no intervalo de tempo muito curto, pronto, é a aceleração instantânea. Certo? E a aceleração média, né, é uma aceleração que o móvel vai manter, né, um valor médio no percurso todo. Certo? Ou podemos dizer também, né, é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Né? Aqui, na verdade, está o que? Definindo a fórmula. Certo? Aqui estamos definindo a fórmula. Então, resumindo, a aceleração média vai ser o quê? Podemos dizer que é ΔV sobre ΔT? Sim. Certo? Igual nós vimos aqui. Ó. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Acabou. Então, essa é a nossa equação. Uma nova equação para o cálculo da aceleração. Certo? Vamos lá. Vamos de um exercício aqui para a gente entender melhor. Certo? É no exercício que a gente entende. De que forma, professor, que a gente vai realizar o cálculo dessa aceleração? Vamos lá. Um ponto material executa um movimento acelerado. Epa, a gente vai ter que entender o que é esse movimento acelerado daqui a pouco, viu? De modo que essa velocidade passa a ser 30 metros por segundo. Olha, a velocidade passa a ser 30 metros por segundo. Então, isso aqui é a velocidade final. Após partir do repouso, ó, o repouso é o quê? É a inicial. Então, se ele parte do repouso, é a palavra-chave
na física, nos exercícios de física, falar a palavra repouso significa o quê? Que o tempo inicial é igual a zero, espaço inicial é igual a zero, velocidade inicial é igual a zero. Isso é chave. Em um intervalo de tempo igual a 5 segundos. Então, nós temos aqui esses 3 dados da questão. Na verdade, nós temos 4 dados. Né? Nós temos a velocidade final, que é 30. Temos aqui, como ele falou em repouso, nós temos o tempo inicial igual a zero e temos a velocidade inicial igual a zero. Então, em repouso, a gente tem esses 2 dados aqui, certo? Assinar a alternativa que indica corretamente a aceleração média. Para o cálculo da aceleração média, o que, é que a gente faz? Pega ΔV e ΔT, certo? Pega a velocidade, divide pelo tempo e acabou aí. Professor, como é que ele vai fazer isso? Eu tenho aqui a velocidade final, né, que é 30, menos a velocidade inicial. É isso que eu vou fazer? Isso. Vou pegar o tempo final, que é 5, subtrair pelo tempo inicial, que é 0. Exatamente. Está aqui, ó. Temos aqui os dados da questão, tá vendo? Velocidade final 30, velocidade inicial 0, tempo final 5, tempo inicial 0. A equação da aceleração está aqui em nossa frente, certo? Que é ΔV sobre ΔT. Professor, o que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. O que é o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Temos isso aqui, tudo temos. Velocidade final aqui, ó, 30, velocidade final. VO, velocidade inicial 0. O T, que é o tempo final, é 5. E o TO, que é o tempo inicial, vale 0. Acabou. 30 menos 0 vai dar 30. 5 menos 0, 5. 30 que divide por 5 vai dar o quê? 6. É a nossa resposta. Não esquecendo que, como é a aceleração, no final fica o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração média é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma que nós realizamos o cálculo da aceleração, certo? Lembrando que nós temos o que? A aceleração instantânea e temos a aceleração média. Para não confundir com isso aqui agora, ó, tipos de movimento. Certo, gente? Nós temos aqui 2 tipos de movimento, né? Quando um corpo quando ele tiver aceleração, certo? Quando o corpo tiver aceleração, ele pode ter um movimento acelerado e pode ter um movimento retardado. Lembra que no exercício a questão começou bem assim, ó. Um ponto material executa um movimento Um ponto material executa um movimento acelerado. Professor, o que é ponto material? São aqueles corpos em que as suas dimensões são desprezíveis. Ou seja, eu tenho um corpo que tem um tamanho que é desprezível, né? E ele executa um movimento acelerado. Movimento acelerado, qual é o significado do movimento acelerado? O que quer dizer? Preste atenção aqui, ó. Você está vendo esse corpo aqui, ó, vermelho, tá vendo? Olha o sentido da velocidade para a direita. Olha o sentido da aceleração, tá vendo? Para a direita. Opa! Os dois estão no mesmo sentido da trajetória, tá vendo? Olha, essa bolinha vermelha, ela tem uma velocidade que está em azul e tem uma aceleração que está em verde. Os dois estão no mesmo sentido da trajetória. Significa que tanto a velocidade quanto a aceleração são maiores do que zero. Os valores deles dois são positivos, certo? O professor não está respondendo ainda o que é o movimento acelerado. Não está respondendo de jeito nenhum. A gente só está analisando aqui o sentido. Estamos analisando o sentido do deslocamento. Estamos analisando isso. E estamos verificando, né, percebendo que a velocidade está no mesmo sentido do deslocamento e a aceleração também. Significa o que, professor? Que os dois possuem valores maior do que zero? Sim. Vai assumir valores positivos? Sim. Como eu já falei para vocês, se o móvel está no mesmo sentido da trajetória, como está ocorrendo aqui, significa que eles são maiores do que zero, significa que eles são positivos. Então, eu posso dizer que os dois aqui, a aceleração e velocidade, pelo fato de terem a mesma direção e sentido, os dois estão caminhando juntinho aqui, né? Significa o movimento acelerado correto. Quando é que o movimento ele vai ser acelerado? Preste atenção, que isso aqui é importante, questão de prova. Quando é que o movimento ele é acelerado? Ele é acelerado quando a velocidade e a aceleração possuem a mesma direção e sentido.
certo? Está na mesma direção. O professor tem outra forma, pronto, o sinal. Você analisou, velocidade deu um valor positivo. Aceleração deu um valor positivo, acabou, o movimento é acelerado. Tem outra forma? Tem. Olha aqui, essa bolinha vermelha. Olha que agora a velocidade e a aceleração possuem sentidos opostos em relação à trajetória. Professor, o que é que significa isso? Que o sinal dos dois vai estar negativo? Lógico. Eles dois estão caminhando para a esquerda. O sentido da trajetória é para a direita. Os dois possuem sinal que aqui negativo, menor do que zero, mas são iguais. Podemos classificar como acelerado? Correto. Gente, toda vez que vocês tiverem dois corpos, né, ou que você tiver um corpo em que a aceleração for positiva e a velocidade positiva, significa que o movimento ele é acelerado, certo? Ele é acelerado o movimento. Exatamente, certo? Então, sinais iguais, aceleração e velocidade, o movimento ele é acelerado. Professor, retardado. Quando é que o movimento ele vai ser retardado, pelo amor de Deus? Gente, se o movimento é acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter sinais ou positivo ou negativo os dois, o retardado, eles têm que ter sinais contrários, certo? Olha aqui esse exemplo aqui, ó. A aceleração está indo para a esquerda, velocidade para a direita. A velocidade, como ela está no mesmo sentido da trajetória, significa que a velocidade vai ter valor maior do que zero positivo, porque a velocidade está no mesmo sentido da trajetória. A aceleração tem sentido oposto à trajetória, então ela assume valor negativo. Então, velocidade positiva, aceleração negativa, movimento retardado, certo? Movimento retardado, beleza? Agora, tem outro exemplo? Tem. Tem outra forma? Tem. A aceleração agora mudou. Está no mesmo sentido da trajetória. Só que a velocidade está em sentido oposto. Nesse caso aqui, a aceleração ela é maior do que zero, ou seja, ela assume valores positivos, certo? E a velocidade assume valores negativos, ou seja, o sinal da aceleração é positivo, olha, maior do que zero, e o sinal da velocidade é menor do que zero, ou seja, é um valor negativo. Os dois têm sinais o que? Opostos. Quando isso ocorre, nós classificamos o movimento como retardado, certo? Então a gente finaliza aqui, né, esses tipos de movimento quando nós temos aceleração, que pode ser acelerado ou retardado. Vamos mais um exercício aqui para a gente finalizar essa parte aqui de aceleração, né? Já entendemos hoje aqui que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Tipos de aceleração, é isso? Que a aceleração pode ser aceleração média, aceleração instantânea. Vimos também os tipos de movimento, né, relacionado com a aceleração, que pode ser movimento acelerado ou retardado. E agora a gente vai ver esse pequeno exercício aqui, certo? Vou ver esse pequeno exercício para a gente ver como é que será cobrado aí, né? Um ponto material em relação ao referencial tem velocidade em função do tempo, conforme a tabela. Então, você tem uma tabela aqui, e essa tabela está te dando o tempo e a velocidade. Só isso. Quando o tempo é zero, vamos interpretar a tabela. Quando o tempo é zero, a velocidade é 3. Quando o tempo é 1 segundo, a velocidade é 5. Quando o tempo é 2, a velocidade é 7. E assim sucessivamente. À medida que vai aumentando o tempo, vai aumentando a velocidade, certo? Então, essa é a interpretação da tabela. Determine, temos 3 perguntas aqui. É para você determinar a velocidade inicial do ponto material, é para você determinar a aceleração média e você classificar o movimento, certo? Simples, coisa boba. Vamos responder aqui agora, ó. Letra A, velocidade inicial. Gente, pelo amor de Deus, olha o tempo aqui. O tempo em segundos, zero. Quando o tempo é zero, quer dizer o quê? Que está começando, né? Que ele está em repouso, ele está parado. Né? Sua velocidade nesse tempo aqui é quanto? 3. Então, quando o tempo é zero, zerou o tempo, a velocidade do móvel está de quanto ali? 3. Acabou. É a velocidade inicial do móvel aqui. A velocidade inicial do móvel aqui é 3 metros por segundo. Não tem segredo, certo? Essa é a velocidade. Essa é a velocidade inicial do móvel.
certo? Tranquilo. Professor, letra B, aceleração média. Epa, pegou agora. Vamos lembrar a equação. A aceleração média é o quê? ΔV sobre ΔT. Opa, mas ΔV aqui, ó. Quem é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Quem é o tempo? O que é o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Professor, quem é a velocidade final aqui? Pelo amor de Deus, né? Aqui é a velocidade inicial. 3 velocidade inicial. Quando é que vai terminar? Aqui, 17. O 17. Gente, tudo que está aqui embaixo é da velocidade. Certo? Então, aqui é a velocidade inicial, aqui é a velocidade final. Acabou aí. Então, nós temos aqui a velocidade final, está aqui o 17, e a velocidade inicial é 3, certo? Nós temos a velocidade final 17 e a inicial 3. Está aqui, velocidade final V, 17, VO 3. Sobre o tempo. Quem é o tempo final? Aqui em cima, ó. Aqui em cima são os valores do tempo. O tempo final é 7. O tempo inicial é 0. Então, vamos lá. No lugar desse T, eu coloco 7. No lugar de T, eu coloco 0. Então, 17 menos 3. Pronto. Aqui agora eu vou fazer as divisões, dividir, fazer a subtração, dividir e achar o resultado. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, que o tempo ficou o quê? 7 menos 0. E a velocidade, né? 17 menos 3. 17 menos 3, 14, lógico, né? 7 menos 0, 7. 14 que divide por 7, 2. Calculou a aceleração média. Certo? Só isso. Ô, professor, eu posso pegar aqui o tempo 7 e o tempo 3? Pode, né? Desculpa, a velocidade 7, eu posso escolher essa velocidade 7 como inicial e essa 11 aqui como a final? Pode. Então, se você pegou essa velocidade inicial como 7, o seu tempo inicial é 2. Se você pegou a velocidade final como 11, seu tempo final vai ser 4. Aí vamos fazer aqui a conta de cabeça rapidinho. Não é 11 menos 7. 11 menos 7, 4, né? 4. Beleza. 4. Dividido pelo tempo, que é 4 menos 2, que dá 2. 4 que divide por 2, 2. Vai dar sempre o mesmo valor. Qualquer valor que você pegar aqui de velocidade e tempo, né, considerando aqui, por exemplo, o tempo aqui, a velocidade aqui é 13, que é a velocidade inicial, a final é 17. Aí você tem que pegar o tempo 5 e o tempo 7. Você faz essa divisão aqui, ó, da velocidade, você faz a subtração da velocidade, subtração do tempo, vai dar sempre 2. A aceleração aqui, independente do resultado que você for pegar aqui dos valores, vai dar sempre 2, certo? Letra C, classificação do movimento. Professor, como é que a gente vai classificar esse movimento? Em progressivo e retrógrado, que a gente já viu lá atrás, logo no início das aulas. Né? Quando é que o movimento é progressivo? Quando a velocidade assume um valor positivo. E é isso que está acontecendo aqui, certo? A velocidade assume um valor positivo, né? Ou seja, ele está no mesmo sentido da trajetória. O que é que significa isso, professor? Significa que ele assume valores positivos, o movimento é progressivo. Quando é que o movimento ele é acelerado? Quando é que o movimento é acelerado? A gente vai observar o sinal da aceleração que deu aqui mais 2, valor positivo. E a velocidade aqui, ó, em qualquer ponto aqui, ó, em qualquer tempo, também é positivo. Quando eu tenho velocidade que é positiva e tempo que é positivo, nós classificamos o movimento como acelerado. Só é lembrar aqui, o tipo de movimento. Quando é que é acelerado? Ou os dois, aceleração e velocidade, ou os dois assumem valores positivos ou assumem valores negativos. Certo, pessoal? E essa aula de hoje aqui, nós fechamos com essa aula de hoje, né? No entendimento do que é aceleração, né? Que a aceleração, a função dela é aumentar ou diminuir a velocidade, certo? Verificamos aqui quando é que o movimento é acelerado, retardado e os tipos de aceleração, que no caso aqui é a aceleração instantânea e a aceleração média.